Cumprimento a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook, segunda-feira, este momento que nós tiramos para meditarmos na Palavra de Deus. E é importante que cada um possa refletir nas coisas espirituais. Às vezes nós nos ocupamos tanto com os afazeres cotidianos, com o trabalho material, com as nossas preocupações e esquecemos de alimentar o nosso espírito. Preocupamos, às vezes, no sustento, no alimento da carne, e esquecemos de alimentar o nosso espírito. Como poderemos estar fortalecidos espiritualmente? Então, é bom este momento que nós tiramos para refletir um pouco nas Escrituras. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, convido a todos para lermos a Palavra de Deus, Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, vamos estar meditando nesta palavra e que cada um possa refletir e que o Espírito de Deus possa falar no teu coração, onde você estiver nos assistindo, acompanhando, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o seu lar e desde já agradeço a tua participação e convidamos a todos para que fique conosco, participe, deixe a sua mensagem, seu comentário ou pedido de oração. Você pode também estar compartilhando a mensagem para que outros possam ser alcançados por esta palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. É um texto tanto conhecido, né? Muitos conhecem, fala, ouve e às vezes comenta até a respeito das armaduras de Deus. Mas você já parou para meditar o que é ou o que são as armaduras de Deus? Como se preparar? A cada dia que passa, o mundo caminha ladeira abaixo. O mundo caminha cada vez mais se distanciando das coisas de Deus, cada vez mais preocupado consigo mesmo, cada vez mais tentando por todos os meios, inclusive usando muito as redes sociais, os meios de comunicação, para tentar normalizar o pecado e fazer com que o pecado não seja mais pecado, não tenha mais problema, tudo é normal. E é o mundo, é a geração, e cada hora uma desculpa, cada hora um argumento para tentar mostrar e fazer infiltrar na mente das pessoas que o que a Bíblia diz que aborrece a Deus é mera ilusão, é mero fanatismo, porque é tudo normal, é a nova geração, é a nova era. E tudo então se normaliza. E como nós podemos vencer e não ser enganados, não ser ludibriados, levados
por ventos de doutrina, levados pelo mundo com as suas concupiscências, com o pecado, não nos distanciarmos, mas ao contrário, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Como estar alinhado com Deus? Como vencer as tentações? Como vencer muitas vezes as provocações que vêm em afronta, como afronta para os servos de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ninguém consegue vencer uma luta se ele não tiver fortalecido. Se o nosso organismo estiver fraco, a imunidade baixa, o organismo fraco, estamos suscetíveis às mais variadas formas de doenças, de bactérias, de vírus, porque o nosso organismo está fraco. Assim, quando a nossa vida espiritual está fragilizada, também nós estamos suscetíveis a tantos confrontos sem conseguir vencer. E essas coisas às vezes vai nos abatendo, vai entristecendo, e a pessoa vai desanimando, e vai deixando de buscar ao Senhor, vai deixando de consagrar a vida, vai deixando de santificar. Como vencer se você não se fortalece? E aí chega uma hora, alguns passos que a pessoa diz assim: olha, eu queria estar participando, mas eu não tenho força. Eu queria estar cultuando, mas não estou com disposição. Eu queria ir a tal lugar, eu queria fazer, mas não queria. Mas nós precisamos mudar o queria para eu quero. E quando eu dizer eu quero, eu tenho um objetivo. Quando eu queria, é um pensamento que se passou. Um dia eu pensei, um dia eu quis, mas já não quero mais, eu queria. Então nós precisamos querer, precisamos buscar, porque para fortalecer, ninguém está falando de mágica. Ou acontece um milagre, eu não preciso fazer nada e eu sou fortalecido repentinamente. Da mesma forma que com o corpo material, para fortalecer o nosso organismo, precisamos de vitaminas, de nutrientes, precisamos de uma alimentação saudável, procurar nos alimentar, nos fortalecer, para que o nosso corpo possa vencer os vírus, as bactérias, vencer tantas doenças nocivas que às vezes querem atacar o nosso organismo. Mas a defesa do nosso organismo precisa estar fortalecida. Da mesma forma que a nossa vida espiritual precisa estar com a defesa pronta, fortalecidos, para não ser enganados, para não ser ludibriados, não ser levados por palavras persuasivas, vazias, fora do contexto bíblico, do contexto da realidade das Escrituras. Então o conselho, como vencer, a palavra do Senhor nos ensina aqui: fortalecei-vos no Senhor. Como fortalecer no Senhor? Buscando a cada dia se alimentar do Senhor, alimentar das coisas espirituais, meditando em oração, consagração, dedicando a nossa vida, buscando, examinando as Escrituras. Existem muitos que examinam as Escrituras. E o Senhor Jesus, uma certa feita, corrigindo os fariseus, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o que o Senhor alerta aqui? Eles examinavam as Escrituras, cuidava ter nela a vida eterna, sabia que ela testificava do Senhor, mas não queria ir a Jesus para ter vida. Por isso que o Senhor diz: mas não quereis vir a mim para ter vida. Então, para ter vida, para ser fortalecido, nós precisamos estar na presença de Deus. Não apenas ouvir falar de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos a cada dia nos achegar a Deus, buscar a cada dia, nos alinhar com Deus.
E aí ele segue dizendo aqui no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas vêm, tentações vêm, mas para vencer nós precisamos estar revestido da armadura de Deus, protegido. Porque se você estiver revestido da armadura de Deus, você não cai nas astutas ciladas do diabo, você consegue vencer, você consegue ver a cilada e se desvencilhar-se, deixar de lado o pecado e se fortalecer no Senhor. E às vezes o nosso foco acaba mudando. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o pecador, é contra o pecado. Não é contra aquele que pratica a iniquidade, é contra a iniquidade. Então, nós não temos inimizade com ninguém. A nossa inimizade é contra aquilo que aborrece a Deus, não a pessoa em si. Quantos que estão presos no pecado, no engano, na apostasia? Porque nós temos a palavra de Deus como ela é, a verdade do Evangelho. Se você deixou de obedecer a palavra como ela é, você caminhou para a apostasia, que apostatar é deixar de fazer, deixar de cumprir a palavra, isso é apostatar da fé. Quando você estabelece alguma doutrina que não está nas Escrituras, que é contrária às Escrituras, é heresia. E nós não podemos partir nem para a heresia, que é colocar na palavra de Deus o que não está, estabelecer doutrina fora dos princípios bíblicos, contrária às Escrituras, e nem a apostasia, que é deixar de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos viver a cada dia pela verdade do Evangelho. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, porque independente da situação, da circunstância, independente de como a pessoa esteja, se ele se arrepender, se ele se converter, se ele buscar ao Senhor, o Senhor é poderoso para perdoar, para purificar, para transformar, para restaurar, para renovar a vida. E ainda conversando ontem, com as irmãs, ali na cidade de Bitinga, e uma questão que chamou a atenção ali, que foi levantada, e que é até interessante, que surge muito isso, a gente ouvimos isso aí constantemente, que as pessoas às vezes olham para a pessoa, olham para o outro. Olha, aquele lá diz que é crente, mas olha a situação que ele está. O outro diz que está servindo a Deus, até parece, mas não tem uma conduta íntegra, ou o seu linguajar não é de cristão. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O céu não precisa de médico. Então, da mesma forma em que aquele que às vezes está no meio do povo, mas ainda não se converteu, mas está ali e o Senhor pode transformar, o Senhor também chama aquele que está longe, aquele que está olhando para o que está errado, para que ele também se conserte. Porque se eu olho para a vida do outro e vejo tanto erro, eu sei que está errado. E se eu sei que está errado, eu não posso cometer o mesmo erro, porque eu estou consciente do erro. Então a nossa luta a cada dia, irmãos, não é contra A, B, C, independente da forma que ele viva, as escolhas que ele faça da sua vida. A nossa luta é contra o pecado, contra o engano, que leva muitos para a perdição, porque o Senhor veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Deus não quer que alguns se percam, escreveu o nosso amado irmão Pedro, mas que todos venham ao arrependimento. Por isso ele é longânimo, é misericordioso. E o amor de Deus é que tem sido estendido, de forma que nos sustenta, de forma que tem aberto as portas e mantido as portas abertas do Evangelho, para que as pessoas que queiram possam vir. E o Senhor convida a todos: vinde a mim,
porque o Senhor quer dar o alívio, quer dar o descanso, quer restaurar a tua vida, quer transformar, quer mudar a tua história, quer te preparar para estar com Ele na sua glória. E todo aquele que está em Cristo, ele não busca inimizades. Independente das escolhas da pessoa, se a pessoa não quer servir a Deus, é uma decisão que ela pode tomar. Mas nós continuamos falando contra o pecado. Porque o pecado continua sendo pecado. O que é pecado? Pecado é todo tipo de desobediência. Se a palavra de Deus estabelece uma coisa e você desobedece, você não cumpre o que está ali, está vivendo um pecado. Se o pai estabelece uma coisa e o filho não obedece ao pai, ele está pecando contra o pai. E aquele que não cumpre o que o Senhor Jesus ordena, está pecando contra ele. Então, isso nós precisamos ter consciência, porque a pessoa pode rejeitar hoje e nem por isso vou ter ela como inimiga. A pessoa pode não querer ouvir a palavra ou apenas fingir que está escutando e quando vira as costas ele nem entendeu nada, nem se preocupou em saber o que é que estava sendo dito. Nem por isso vamos ser inimigos, nem por isso vamos criar contenda, vamos criar atrito. Mas o momento que a pessoa quiser ouvir da palavra do Evangelho, a palavra de Deus não muda. O Senhor não muda a sua palavra. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o conselho da palavra de Deus é que nós possamos ter esta visão, porque a nossa luta é contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E olha que age muitas vezes nos lugares celestiais, lugares onde deveria estar puramente falando do Evangelho, da palavra de Deus, mas quanto que desvirtua o Evangelho, colocando o Evangelho do Senhor como um comércio, cumprindo o que o apóstolo Pedro escrevendo, que por avareza farão de vós negócio. Virou moda. Outros estão preocupados com fama e virou uma indústria gospel. E tantos que preocupados apenas com fama, com sucesso, e quando arrecadou bastante, aí ele vai e muda de lado e começa a pegar outra coisa, e cantar outra coisa, e fazer outra coisa, já desmerecendo aquilo que tinha falado. Outros, quando começa a perder espaço, vai para o mundo gospel para poder fazer fama, mas não estão preocupados com salvação, com santidade. Mas o convite da palavra de Deus é que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí eu fiz tudo, me revesti, santifiquei, recebi o nome do Senhor Jesus. E aí passa um tempo, ele já, eu cansei, agora surgiu outras oportunidades, tem outra visão, e começa a mudar, deixou de ficar firme. Firme no quê? Firme no Evangelho, firme na palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, havendo feito tudo, não é fazendo parte da palavra. Quantos que ele pega 5%, 10% da palavra do Evangelho e acha que ele já está salvo, que ele já está servindo a Deus? Isso é mero engano. Porque precisamos fazer tudo. Não é parcialmente, Deus não habita parcialmente. Nós precisamos nos entregar por completo, porque o Senhor Jesus, Ele se entregou por completo por nós. Ele deu a sua vida por nós, para nos remir do pecado, do engano, para purificar, diz a palavra do Senhor, para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Então nós precisamos viver pela verdade. Receber
o Senhor Jesus. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é Cristo. Receber Cristo é receber a sua palavra, é viver pela sua palavra. E quando eu vivo pela verdade, quando eu cinjo os lombos, quando você pega os lombos, você vai pesquisar um pouco, você vai ver que ali onde guardava as ferramentas, um cinto, né, que era preso, que o operário usava, e ali ele guardava as ferramentas. Ele tinha essa proteção, esse preparo. Então nós precisamos entender que a vida cristã requer um preparo para nós estarmos diante de Deus, preparo nas Escrituras, preparo na santificação, a purificação, estarmos armados com a palavra do Senhor, para que possamos também revestido da couraça da justiça. Verdade e justiça precisa caminhar juntos a nossa vida. E quando nós olhamos para a verdade, viver em verdade, a palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de João, que o Senhor diz assim, que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se eu digo uma coisa hoje, amanhã eu digo outra, e depois digo outra, hoje eu tenho uma postura, amanhã outra, e dependendo do lugar onde eu estou, eu ajo de um jeito, dependendo da circunstância que eu estou, dependendo do momento, é a minha conduta? Será que eu vivo em verdade? Será que é justo isso? Então nós precisamos viver na verdade, na justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. A preparação do Evangelho, desse Evangelho. Os pés, ele tem o símbolo de caminhar. É que você usa para conduzir o corpo. Então nós precisamos estar preparados. Quando nós estamos preparados nesse Evangelho da paz, nós andamos, nós caminhamos, nós avançamos, porque a igreja caminha. A cada dia vamos crescendo na graça, no conhecimento, nos aproximando de Deus, nos enchendo, nos revestindo do Espírito de Deus. Vamos caminhando, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo te dá proteção. Então, quando vem o maligno com uma seta, assim como fez quando Esdras, Neemias, o Senhor levantou eles ali para restaurar o templo, para reedificar a cidade, voltando do cativeiro ali na nação de Israel. E os inimigos então mandaram carta, nos diz a palavra do Senhor, que ameaçavam e mandaram carta dizendo, as suas mãos enfraquecerão, largarão a obra. E diz a palavra de Deus que eles entraram então diante de Deus, na presença do Senhor, clamaram, colocaram diante de Deus as ameaças e falaram, Senhor, olha para as ameaças e agora esforça a nossa mão para que a tua obra seja realizada. Então, vêm as ciladas, vêm as setas malignas, os dardos inflamados com palavras tentando nos persuadir a deixar o Evangelho, nos persuadir ao engano, nos persuadir ao pecado. Mas quando a nossa fé está firmada em Cristo, alicerçada como um escudo, nós vencemos. Nós não somos dominados, não somos atingidos pelas setas, mas nós somos protegidos em Cristo e vencemos as tentações, vencemos as ciladas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete que protege a nossa cabeça. O nosso pensamento precisa estar em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Filipenses 4:8, ele faz um alerta dizendo tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós precisamos trabalhar o nosso pensamento
que o nosso pensamento não esteja corrompido com o pecado, mas o nosso pensamento esteja firmado em Cristo, pensando nas coisas celestiais. E por que ele diz aqui o capacete da salvação? Porque dá no nosso pensamento, não pode estar nascendo o pecado, mas o nosso pensamento precisa estar alicerçado na salvação. Qual é o meu desejo? Qual é o meu objetivo? A salvação. Porque esta vida aqui é passageira. Hoje estamos aqui. Quantos que estavam ontem conosco neste mundo e hoje já não estão mais? No ano passado e neste ano já se foi. Quantos que às vezes cheios de saúde, de vigor, e de repente se tem a notícia, ele se foi. Mas assim como esta vida aqui é passageira, a morte também é passageira, porque todos ressuscitarão, e a palavra do Senhor diz que uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas o Senhor é aquele que quer salvar. Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido, o homem corrompido, o homem pecaminoso, o homem distante do Senhor. Mas Deus, na sua graça, no seu poder, veio buscar, veio trazer esta salvação preciosa, que todos podem tomar posse dela. Ele oferece a todos, basta a pessoa querer, aceitar e preparar para herdar esta salvação. Então nós temos que tomar o capacete da salvação. O nosso pensamento, o nosso foco, o nosso alvo precisa ser a salvação eterna. Cristo Jesus, que nos comprou com seu sangue e oferece graciosamente a vida eterna. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje, as pessoas não se preocupam muito em ler Bíblia, nem em carregar a Bíblia. Hoje, com a tecnologia, as pessoas querem usar só o celular, né? No celular tem, e aí você está lendo um texto e chega uma mensagem, você vai ver a mensagem e já tirou a concentração do texto. Olha, eu vou cantar aqui, aí chegou alguma coisa interessante, deixa eu ver isso aqui, eu preciso ver. Olha, é de fulano. E às vezes na hora até de cultuar a Deus, a pessoa olha lá, mas é de fulano, eu tenho que ver, aquilo é mais importante do que Deus. A pessoa começa a colocar as coisas à frente do Senhor, não tira nenhum momento para o Senhor. Mas diz aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada que corta. E diz o texto, né, que a palavra do Senhor, a Bíblia é uma espada de 2 fios que corta para cá e corta para lá. Então nós precisamos entender a cada dia que esta palavra é pura, é santa, e ela é como uma espada. Corta o pecado, corta a vaidade, corta o engano. Ela trabalha, ela vai lapidando, vai preparando a nossa vida e vai nos purificando, e nós vamos a cada dia nos aproximando de Deus e nos colocando diante do Senhor, e pela palavra de Deus nós vamos sendo purificados, preparados para ser cheios do Espírito de Deus. E ainda nos diz a palavra do Senhor, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Eu leio muito, mas você ora também. Você busca. Vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem que ser perseverante. Não é cristão temporário. Não é cristão que vive de férias, não é cristão turista. Não, precisamos ser perseverantes, que com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também não é um cristão egoísta, aquele que busca apenas o que é bom para ele, aquele que busca apenas pelas suas necessidades, mas por todos os santos, por aqueles
que também estão pregando o Evangelho, que estão anunciando o Evangelho, para que o Senhor possa dar a palavra ao abrir da boca, para que ao anunciar o Espírito de Deus possa tocar no coração, para que cada pregador, que cada mensageiro que leva a palavra genuína do Senhor, em temor, em amor e fidelidade, possa ser fortalecido, porque muitas vezes passamos por dificuldades, e quando se nós compararmos a uma guerra, geralmente num campo de batalha, quem sofre os maiores embates são aqueles que estão à frente da peleja. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui à igreja que estava em Éfeso, ele pediu: ore por mim. Sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Quantas vezes sofro perseguições, sofro afrontas, sofro prisões, para poder falar, para que a palavra do Senhor seja proclamada. E todos aqueles que querem viver piamente, diz a palavra do Senhor, padecerão perseguições. Então o Senhor já alertara isto. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor também alertou, dizendo: sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Então o mundo vive ao seu bel prazer, mas quando se fala que há necessidade de conversão, e conversão é mudança, não é mudança de endereço, é mudança de comportamento, é mudança de vida. Arrependimento e conversão, mudança de mente, mudança de vida. Muitas vezes não agrada, mas aqueles que têm temor de Deus, aqueles que estão focados, que querem de fato a salvação, estes abraçam a mensagem do Senhor, esses abraçam o Evangelho, busca se fortalecer, busca revestir-se da graça do Senhor. Como vencer as dificuldades e as tentações? Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus e fique firme. Fique firme, seja perseverante. Ore por todos aqueles que estão servindo a Deus, pelos santos, por aqueles que estão buscando a Deus. Os santos, não fala aqui de imagens, os santos é aqueles que vivem em santidade. Santificar é se abster do pecado, se santificar. Então, por todos os santos, por todos aqueles que santificam a sua vida, por todos aqueles que abandonam o pecado, por todos aqueles que deixam o engano, que deixam a apostasia e que abraçam a mensagem genuína do Senhor e vive por ela. Seja cada um também um desses santos. Se você já santificou a sua vida e abraçou essa mensagem, seja perseverante, permaneça firme, se encha cada dia do poder de Deus, e assim você estará preparado para o grande e glorioso dia do Senhor. E se você não santificou a sua vida ainda o pecado te domina, ainda tem dificuldade na caminhada, santifique a tua vida, seja santo também, assim como é santo aquele que nos chamou para a sua graça gloriosa. Sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Vivendo em santidade, vamos nos revestindo do poder de Deus e assim nos revestindo da armadura de Deus e preparados para a glória celeste. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando da sua graça, do seu poder, e que cada um possa estar fortalecido pelo Senhor Jesus. Vamos estar orando a favor, uma Camila, que pediu oração a favor da sua família. Que o Senhor possa alcançar e salvar também seus familiares, né? Apenas ela, por enquanto, apenas ela que está servindo ao Senhor. Mas eu creio na palavra de Deus. O Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi o que o apóstolo Paulo disse ali ao carcereiro. E a palavra de Deus, ela é viva. Então, o Senhor pode alcançar toda a sua casa. Está orando e agradecendo, né? Está agradecendo também as orações que a
poucos dias pediu, o pai dela, seu Osvaldo, né, esteve enfermo, esteve hospitalizado. O Senhor Jesus abençoou, já está melhor. Então, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. E a nossa oração não é apenas pela cura do corpo, mas também para o dom mais precioso, que é a salvação. Que Deus continue abençoando, irmã Camila, toda a sua casa, a sua família, que o Senhor possa completar a obra no seu lar, no meio dos seus familiares. E que Deus continue abençoando os demais. Todos têm pedido as orações. Irmão Zildo, de Ribeirão Preto também, né, tem pedido as orações a favor da sua família. Nós vamos estar orando, porque o Senhor é aquele que completa a obra, o Senhor é aquele que pode transformar. E nós oramos, clamamos. O Senhor é aquele que ouve o clamor do seu povo, da sua igreja. E grandes milagres, grandes testemunhos nós temos visto, né? Está orando também a favor da cidade de Eldorado do Sul, né? Eldorado, acho que é Eldorado do Sul, né? Cidade, tem uns irmãos ali que estão empenhados na obra do Senhor, levando a mensagem. E muitos lugares têm chegado a esta mensagem. Muitos lugares têm sido alcançados. Ficamos felizes também por ver este final de semana, né, que o trabalho será iniciado ali na cidade de Pirassununga também. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando os irmãos. Ação também a favor da Fátima e toda a família. Vamos apresentar, coloque diante do Senhor Jesus, vamos falar com Deus, busque do Senhor, porque Ele é poderoso para abençoar a sua vida. E que cada um coloque-se diante do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Senhor, te louvamos pela Tua graça, por podermos, Senhor, tirar este momento para meditar na Tua palavra, Senhor, para buscar a Tua face, ó Deus, falar contigo, e por tudo nós te agradecemos. E agora pedimos, Senhor, estenda as Tuas mãos, ajuda, Senhor, abençoa a cada um que tenha ouvido, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, aqueles que estão na Tua presença, te servindo, que sejam fortalecidos pelo Teu Espírito. Aqueles que muitas vezes estão oscilando os seus pensamentos, meu Deus, dê direção, fortalece. Aqueles que ainda não entregou a sua vida para Ti, ó Senhor, que ainda não tomou um compromisso real contigo, meu Deus, desperta, ajuda, para que possa, Senhor, buscar a Tua vontade, ó Deus. Abençoa os familiares dos Teus servos, Senhor, como pediu aqui a irmã Camila. Senhor, ajuda, abençoa os Teus servos, Senhor, em toda a cidade, como a irmã Fátima, sua família, Senhor, abençoa, que o Senhor conhece a necessidade. Mãozildo ali, Senhor, toda a sua casa, estenda as Tuas mãos, abençoa, Senhor Jesus, e a Tua igreja, onde está o Teu povo reunido, Senhor, os irmãos ali de Eldorado, abençoa, Senhor, fortalece, dê unção, virtude, ó Deus, para que a Tua palavra possa ser propagada naquele lugar, em outros lugares, não só nessa cidade aqui, ó Deus, aqui em Votorantim, onde o Senhor tem nos colocado para anunciar o Teu evangelho, ó Senhor, mas aonde a Tua palavra está sendo proclamada, meu Deus, que o Teu Espírito possa tocar nos corações, porque sabemos que as nossas palavras apenas podem chegar aos ouvidos, mas o Teu Espírito, ó Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito do homem, pode fortalecer, pode abrir o entendimento, esclarecer, libertar, Senhor, aqueles que estão presos muitas vezes nos vícios, presos no pecado, presos na prostituição, presos no engano, na apostasia, ó Deus, mas o Senhor pode restaurar, ó Senhor, e pela Tua graça, pelo Teu poder pedimos, alcança, Senhor, essas vidas e dê, ó Deus, a Tua graça, os demais pedidos que vão sendo colocados, Senhor, no decorrer dos dias, meu Deus, o Senhor conhece a cada um. Dê a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, fortalecendo, dando saúde, ó Deus, àqueles que estão enfermos, abrindo as portas, Senhor, àqueles que estão desempregados, que estão passando por dificuldades. Senhor, supre as necessidades e dê a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Fica o nosso convite.
Se você deseja participar conosco, todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30, nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Se você deseja também visita no teu lar, estudo bíblico, mande-nos uma mensagem, nós estaremos te atendendo na medida do possível, para que você também seja iluminado, esclarecido e possa alcançar a compreensão das Escrituras, da Palavra de Deus, porque só encontramos a vontade do Senhor através da sua Palavra. Então, que possamos a cada dia buscar e não apenas examinar, mas ir também a Jesus, porque só nele nós encontramos a vida eterna. Então, que Deus continue abençoando a cada um. Agradecemos a todos os irmãos, amigos que têm participado, que têm compartilhado. Esta mensagem também estará sendo disponibilizada pelo YouTube, ali no canal Mensagens Restauradoras, se assim o Senhor permitir. Você pode estar acessando e compartilhando também aqueles que têm dificuldade, às vezes que não têm Facebook ou que têm dificuldade, que possa também estar ali acessando pelo YouTube, ouvindo a mensagem, meditando, e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o seu lar. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, transmitindo uma mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.